bom dia, se está assistindo durante o dia, boa tarde se está assistindo durante a tarde, boa noite se está assistindo durante a noite. A ideia desta videoaula é apresentar para vocês aqueles slides que ficaram para trás na aula anterior, na aula síncrona. Então eu vou resolver alguns daqueles exercícios de conversão de unidades. Também vou falar da potência na base 10 e da notação científica. Então aqui no primeiro slide, nós temos uma conversão para o sistema internacional de unidades, converter 1 hora e 45 minutos. Então 1 hora tem 60 minutos, vamos passar tudo para minutos primeiro, depois a gente faz uma regra de 3 para resolver o problema. Então 1 hora tem 60 minutos, mas tem esses 45 minutos a mais aqui, tem que somar 45. Então isso vai dar 105 minutos. E vamos usar a regra de 3. Então a gente vai converter simplesmente 105 minutos. Então, em 1 minuto nós temos 60 segundos. Em 105 minutos nós temos x. Multiplica cruzado aqui, o minuto multiplica x e o 105 multiplica o 60. X vezes 1 minuto é igual a 105 vezes 60. Percebam que esse minuto está multiplicando x. Na hora que ele passar para o outro lado, ele vai para o denominador dessa expressão aqui. Então, fica essa expressão aqui de baixo, que percebam, é a mesma regra da conversão encadeada. A gente não quer a unidade minuto e a gente quer a unidade segundo. Então, uma fração que a gente vai usar é o 60 segundos dividido por 1 minuto. Fazendo o produto 105 por 60, 6.300 segundos. Então, na conversão encadeada, a gente vai multiplicar a medida original que nós temos por um fator de conversão de tal forma a sumir com a unidade que não é desejada. Então, se eu quiser sumir com a unidade segundos, eu vou deixar o segundo no denominador. Se eu quiser sumir com a unidade minuto, eu vou deixar o minuto no denominador. E percebo que a fração é sempre igual à unidade. 1 minuto tem 60 segundos, ou 60 segundos tem 1 minuto. No caso da hora, 60 minutos tem 1 hora. Então, se eu quiser cancelar a unidade hora, a hora vai para o denominador. Em 1 hora eu tenho 60 minutos, então se eu quiser cancelar o minuto e transformar para horas, eu vou usar esta fração aqui. No exemplo, para transformar 2,5 horas em segundos, então seria 2 horas e meia, 2 horas e 30 minutos, a gente monta o fator de conversão, quero sumir com a hora, vou pegar essa fração aqui. E vai sobrar minutos no resultado. A hora cancela com essa hora, sobrou minutos. Eu vou pegar outra fração que eu consigo cancelar o minuto. Então aqui minuto, 60 minutos. Vai cortar com esse minuto aqui embaixo. Sobrou 2,5 vezes 60 vezes 60. O que dá 9.000 segundos. O exemplo mais sofisticado é esse aqui, com unidades de medidas antigas, da unidade grega antiga. Quando Feidípedes correu a maratona em Atenas, correu de Maratona, a cidade de Maratona, até Atenas, em 490 a.C., para trazer a notícia da vitória grega sobre os persas, ele provavelmente correu a uma velocidade de 23 passeios por hora. Então a unidade que aparecia à época era o passeio. Passeios por hora. Passeio é uma antiga unidade grega. Uma antiga unidade grega de comprimento, como são o estádio e o plétron. Um passeio é 4 estádios. Um estádio é 6 pletra
Pletra, no grego, tá, pessoal? Quando é plural de uma letra que termina em ON, o plural substitui o ON por um A. Tá? Então aqui é para botar o plural corretamente. Então um estado tem 6 pletra e um plétron tem 30,8 metros. 30,8 metros. Aqui velocidade, Felipe discorreu em metros por segundo. Então basicamente a gente vai ter que sumir com a unidade de passeio que está no numerador. E tem que sobrar no numerador metro. E temos que sumir com a unidade horas no denominador. E no denominador tem que sobrar o segundo. Tá? Então aqui 23 passeios por hora. Usamos uma fração com o estádio e o passeio, de tal forma que eu consigo cortar o passeio. E aí sobrou o estádio no numerador. Então eu monto uma fração com o pletra e com o estádio, de tal forma a cancelar o estádio. Então o estádio tem que ficar no denominador aqui. Corta o estádio com o estádio, somou o pletra, que é o plural do plétron. E aí o plétron, a gente tem metros para plétron. Então dá para cortar o plétron com a petra, que é o produto, que é o plural do plétron. Tá? Dá para cortar o plétron. Sobrou metro no numerador. E ainda tinha sobrado aquela hora lá no início que a gente tem que cancelar. Então se eu pegar esta hora aqui para cancelar, eu vou botar a fração a hora no numerador e os segundos no denominador. Então qual é a conta que eu tenho que fazer? 23 vezes 4 vezes 4 vezes 30,8 dividido por 3.600, porque o 3.600 está no denominador. Eu faço a conta tudo numa vez na calculadora e já vai me dar de resposta 4,72 metros por segundo. Essas outras casas eu coloquei aqui porque vocês não vão encontrar exatamente o 4,72. É usual a gente arredondar o resultado final para duas casas. Se o número que vem depois da segunda casa for menor do que 5, se for menor do que 5, o número que vem aqui, então aqui veio um 2, né? Esse 2 faz com que o arredondamento fique o valor, o número que estava aqui, tá? 4,72. Por exemplo, aqui entre o 2 e o 7, se quisesse arredondar para 3 casas, o número que aparece aqui, logo depois do 2, é maior do que o 5. Então, se ele é maior do que o 5, arredonda e aumenta uma casa nessa casa anterior aqui. Ficaria 4,72, 3. 3, porque esse último número é maior que 5. Tá? Maior ou igual a 5. Se for menor do que 5, fica o número que tinha sem mudar nada. Tá bem? Algumas outras grandezas que a gente pode utilizar para fazer as conversões. 1 polegada. É mais usual escrever em inglês. 1 inches. Tá? 1 in 0,0254 metros. Então passando aqui para o sistema internacional. 1 milha. A notação da milha é MI. M minúsculo e minúsculo. 1609,34 metros. A jarda é o YD, yard em inglês, tá? 0,9144 metros. Um Xi é 10 Roon, a Malásia. Unidade de massa, tá, pessoal? Aqui essas de cima, unidade de comprimento. Xi e Roon é unidade de massa. Um Roon é 0,3997 gramas. Libra pode ser unidade de pressão ou unidade de massa. No caso do sistema inglês, a libra é massa. Então, uma libra, LB,
0,453592 kg. E por último a onça, onde 1 kg equivale a 3,274 onça, que é representado por OZ. Tá bem? Então, sempre que precisar fazer uma conversão de unidade com alguma dessas grandezas, a gente tem os fatores aqui que a gente pode montar, que são as frações, para fazer a conversão encadeada. Tá bem? Então, aqui tinha uns exercícios, mas já tem a solução na sequência. Então eu já vou apresentando a sequência também para vocês. Converta para o sistema internacional 5 milhas, 12,5 jardas, milha é unidade de comprimento, jarda unidade de comprimento também, 34,7 ρ1, que é a unidade de massa, 8,9 libras, que é a unidade de massa, e 55 onças, que também é a unidade de massa. Se quiser fazer por conversão encadeada, vocês podem fazer, mas também dá para fazer por regra de 3, para quem está mais acostumado com a regra de 3. Monta a regra, 1 milha é 1.609,34 metros, 5 milhas vale x. Multiplica cruzado, 1 milha vezes x, igual 5 milhas vezes 1.609,34. A milha vai cortar com a unidade milha que tem aqui e vai sobrar o metro. Tá? Então, se fosse usar a conversão encadeada, a fração que iria usar é essa fração aqui, ó, 1.609,34 dividido por 1 milha. E aí consegue cancelar a unidade milha e sobra um produto simplesmente do 5 vezes o 1.609,34. O resultado que se obtém é 8.046,7 metros. Na outra conversão, nós temos ali 12,5 jardas. Monta a regra de 3, de novo é uma transformação direta de unidades, uma conversão direta. 1 jarda, 0,9144 metros. 12,5 jardas vale x. Produto cruzado da regra de 3, x vezes 1 jarda, essa multiplicação aqui, vai ser igual a 12,5 vezes 0,9144. A jarda passa para o denominador, porque ela está multiplicando o x, então ela vai para o lado de lá no denominador, e resulta apenas o produto aqui entre o 12,5 e o 0,9144, que dá 11,43 metros. Então lembrem, no sistema internacional as unidades de comprimento têm que estar em metros. Se tiver em qualquer outra unidade, tem que fazer a conversão para transformar para o sistema internacional, se assim for solicitado. Tá? Pode acontecer de algum exercício não precisar trabalhar no sistema internacional, mas alguns outros pode ser necessário trabalhar no sistema internacional. Se fôssemos montar a conversão encadeada, nós teríamos aqui o 12,5 jarda vezes a fração 0,9144 metros dividido por 1 jarda. E a gente consegue cortar a jarda e sobra como resultado final o metro. Tá bem? 34,7 ρ1 teria que usar duas regras de 3 para fazer a conversão, tá, de unidade e transformar para o sistema internacional. Então é mais fácil fazer já usando a conversão encadeada, que a gente faz uma conta só e não precisa usar duas regras de 3. Tá? Então, ρ1, a gente pode passar o ρ1 para gramas, montando uma fração. Lembrem que lá nós tínhamos
que um Ru1 é 0,3997 gramas. Quando eu faço essa fração com o Ru1 no denominador, para poder cortar esse Ru1 aqui, sobra grama. E olha só, grama não é unidade do sistema internacional. A unidade do sistema internacional é o quilograma. Então tem que montar uma outra fração, aonde lembra aquele conceito que eu falei em aula, que 1 quilograma era 1000 gramas. Tá? Essa conversão em geral não é dada nos exercícios, porque é uma coisa que tem que se saber de antemão. Então 1 quilo, o prefixo quilograma é 1000 gramas. Então a fração 1 quilograma dividido por 1000 gramas, eu consigo cortar a grama que aparece aqui, e a minha multiplicação vai ficar 34,7 vezes 0,3997 dividido por 1000. Então, o resultado da conversão é 0,01386959 quilogramas. Ah, mas o senhor não disse que era para arredondar para 2 casas depois da vírgula? Se fosse arredondar para 2 casas depois da vírgula, tá, pessoal, eu não conseguiria saber se vocês fizeram a conta corretamente. Porque aqui, o número que vem logo depois da segunda casa é o número 3, que é menor que 5. Então o resultado ficaria 0,01. E aí eu não sei se o resultado da conta de vocês estaria correto. Tá? Então assim, sempre que tiver zeros à esquerda, usa 2 números diferentes de 0 na resposta de vocês. Tá? Foi o que eu fiz aqui. O número que vem depois do 3 é 8 e ele é maior do que 5. Então se ele é maior do que 5, aumenta uma casa na unidade anterior. Então vai ficar como resposta 0,014 quilogramas. E esse símbolo aqui é o símbolo de aproximadamente igual. Tá? A outra transformação, 8,9 libras. Então libra já tem um fator de conversão direto para quilogramas. Então a gente pode fazer por regra de 3, vai dar uma única regra de 3. Uma libra vale 0,453592. E aí vocês poderiam se perguntar por que usar todas essas casas aí. É porque a libra é um valor exato associado com todas essas casas aqui. Vai dar um valor mais preciso. Se vocês arredondassem aqui, uma libra é 0,45 quilogramas, o resultado de cada um de vocês ia ser diferente. Cada um vai arredondar de um jeito. Tá? Pode um pegar 2 casas, outro pegar 3 casas, outro pegar 5, outro pegar 4. Tá? E aí cada um vai ter um resultado diferente dos meus. Então, para questão de avaliação ou de fazer as contas, quando tiver um fator de conversão, tem que usar todas as casas que tem no fator. Tá? Então aqui nesse caso usei todas as casas que estão no fator, multiplica cruzado, 1 libra vezes x vai ser igual a 8,9 libra vezes o 0,453592. Na conversão encadeada, a fração seria pegar o quilograma e deixar no numerador e dividir pela libra no denominador, porque é a grandeza que eu não quero na minha conta. Então eu quero tirar a libra. Sobra como resultado quilograma. Na operação matemática a ser feita na calculadora, a gente vai fazer 8,9 vezes 0,453592, o que dá 4,03697. E aqui eu posso arredondar para 2 casas, como já tem um número que é diferente de 0 à esquerda. Tá? O outro número diferente de 0 que aparece aqui seria o 3. E na sequência tem um número que é maior que 5. Então, como 6 é maior do que 5, vai aumentar uma casa aqui no número 3. Tá?
3 mais 1 vai ficar 4. Então, aproximadamente 4,04 quilogramas. Tá? E por último, 55 onças tem um fator de conversão de onça para quilograma diretamente. 1 quilograma vale 3,27 onças. Então monta a regra de 3. E aqui eu fiz ao contrário, o X, tá? Só para vocês verem que a posição da grandeza não importa na regra de 3. O que importa é que tem que fazer o produto cruzado. Tá? Eu poderia ter colocado aqui os 55 onças do lado esquerdo, vale X, mas eu tenho que colocar unidade embaixo de unidade. Então aqui do lado do X está associado à unidade quilograma, que é a unidade que eu quero. Tá? E aqui unidade embaixo de unidade. Então lá em cima tinha onça, aqui embaixo tem que ter onça. Tá? Então à direita das setas, ou à esquerda das setas, tem que ter unidade embaixo da unidade iguais. Tá? Então aqui a onça ficou as duas do lado direito. Tá? Faz o produto cruzado, X vezes isso aqui, vai ser igual a 1 kg vezes isso aqui. Tá? Então ficou X vezes 3,274 igual 1 kg vezes 55 onça. E aí o 3,274 está multiplicando o X, vai passar dividindo. Vou fazer ali no quadro com vocês. Então aqui, eu poderia fazer as duas possibilidades. 1 kg equivale 3,274 onça, X vale 55 onça. Tá? Multiplica cruzado, X vezes 3,274 onça igual 1 kg vezes 55 onças. Este número está multiplicando o X. Então, alguns professores lá no ensino fundamental ensinam que quando tem a multiplicação assim, a gente corta aqui e põe ele aqui embaixo. 3,274 onça. Percebam, dá para cortar onça em cima, onça embaixo. E aí aqui eu vou fazer simplesmente a divisão do 55 pelo 3,274, o que dá 16,799 quilogramas agora. Tá? Quilogramas. Arredondando para duas casas, o 9 é maior que 5, então aumenta uma casa aqui, ficaria, ou melhor, 9 é maior que 5, aumenta uma casa aqui, ficaria 10, vai aumentar uma casa na próxima, ficaria 8, 16,8 quilogramas. Também dá para montar ao contrário, né? A gente poderia montar assim, 3,274 onça vale 1 kg, então 55 onça vale X. Multiplicando cruzado, vai dar a mesma equação que nós tínhamos aqui, ó. Tá bem? Vamos voltar para lá. Então, conforme vocês podem perceber, não tem muito mistério trabalhar com a conversão de unidades. Se for uma conversão direta, usando uma única regra de 3, dá para fazer usando regra de 3, muito mais fácil. Se tiver que fazer duas conversões
Fica mais fácil usar a conversão encadeada. Se tiver que fazer 3 conversões, então a conversão encadeada facilita muito mais ainda. Tá? E o processo é sempre o mesmo. Usar uma fração de tal forma que a gente consegue cancelar a unidade indesejada. Tá? Vamos adiante. Exercício. Você viajou para a Malásia e comprou um objeto. Para trazer para o Brasil, precisa indicar a massa do objeto na alfândega, em quilogramas, tá? Que é a unidade padrão aqui no Brasil. Se o objeto possui massa de 28,9 tarril, e um tarril é 10 xi, e um xi é 10 ru1, um ru1 é 0,3997 gramas, qual o valor você indicou na alfândega? Então tem que transformar o 28,9 tarril para quilograma. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai para a conversão encadeada e ali fica o tarril no numerador. Então eu preciso cortar o tarril. Vamos colocar um lápis aqui, vamos cortando, né? Vamos pegar uma caneta. Tá? Então o tarril está no numerador, monto a fração 10 xi por 1 tarril, eu consigo cortar o tarril com o tarril. Sobrou, opa, com um risco estranho ali. Vamos apagar esse risco aqui. Corta o tarril com o tarril. Sobrou 10 xi em cima e eu tenho que sumir com a unidade xi. Então eu monto a outra fração com o ru1 e o xi de tal forma que eu consigo cortar o xi com esse xi que tem aqui embaixo. Agora sobrou o ru1 no numerador. E eu tenho que cancelar o ru1. Então a outra fração que aparece é a relação que tem entre o ru1 e a grama. O ru1 fica no denominador de tal forma que eu consigo cortar este ru1 aqui com este ru1 aqui embaixo. Tá? A resposta do mouse está um pouco rápida demais, por isso que apareceu esse risco aqui. E por último, tem que passar essa grama que está no numerador para quilograma. Então a grama está no numerador, vou cortar com a unidade de grama montando esta fração aqui, a última fração que tem. Então eu consigo cortar essa grama com essa grama aqui. Sobrou então para a conta para fazer. A conta para fazer. Não era essa a opção de ponteiro. Sobrou para conta para fazer 28,9 vezes 10 vezes 10 vezes 0,3997 dividido por 1000. E o resultado dá 1,1551 quilogramas. Se fôssemos arredondar para 2 casas depois da vírgula, a resposta correta seria 1,16. Porque aqui tem um número que é igual a 5. Então, igual a 5 aumenta uma casa aqui depois da vírgula. Tá? Na realidade, a maneira simples de fazer é pensar o 5 aqui igual a 5 aumentar uma casa.
Mas alguns autores acham mais interessante olhar a outra casa que vem depois. Tá? Então tem alguns autores que arredondariam essa aqui para 1,15. Por quê? Porque o número que vem depois do 5 é menor do que 1. Então se é menor do que 1, aqui fica 5. E como não é maior que 5, então não tem como mudar a casa. Então alguns autores colocariam 1,15 como resposta. Tá? Outros autores olham se o número aqui for maior que 5, tipo, sei lá, 1,1556 a 56. O 6 é maior que 5, aumenta uma casa aqui, vai ficar 6 aqui, que é maior que 5, daí sim aumenta uma casa aqui. Tá bem? Notação na base 10. Alguns números são muito pequenos em física e outros são muito grandes. Tá? Para não carregar um número enorme de zeros junto com o número, é usual a gente escrever o número na base 10. Tá? Então a gente vai mudando a posição da vírgula e vai colocando o número vezes 10 num determinado expoente. Tá? Então isso é a notação na base 10. Então, por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente aqui 149 bilhões de metros. Tá? Então aqui 3 zeros é 1000, mais 3 zeros aqui é milhão, mais 3 zeros é bilhão. Tá? Então 149 bilhões de metros. Para não carregar todos esses zeros aqui, o mais fácil é escrever a potência na base 10. E vai fazer o seguinte: a vírgula está nessa extremidade final aqui do número. A gente vai deslocar a vírgula daqui desse ponto final até chegar no 1,49 vezes 10 num determinado expoente. Lembre que 10 vezes 10 é 100, ou seja, 10 na 2. 10 vezes 10 vezes 10 é 10 na 3, que é 1000. E assim a gente vai fazendo a multiplicação. 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, dá 10 na 6, que é o milhão. Né? E 10 vezes 10 vezes 10, 9 vezes, 9 zeros que aparece aqui, é o bilhão. Então você poderia escrever 149 vezes 10 na 9 metros. Tá? Que estaria igual a essa unidade que tem aqui, só que eu diminuí o espaço que eu estou usando para escrever a grandeza. Uma outra grandeza, só para em contraposição, aquela lá que é muito grande, tá? Milhões de metros. O raio do átomo de hidrogênio é muito pequeno. É aproximadamente 0,000000005 centímetros. Em vez de escrever toda essa quantidade de zeros que tem aqui, o que a gente vai fazer é deslocar a vírgula daqui da posição onde ela está até o 5, por exemplo, ou eu poderia escrever a vírgula aqui entre o 0 e o 5, com apenas 2 casas na frente do expoente. O que acontece é que um número que é menor do que 1 na base 10, o expoente da base 10 vai ser negativo. Então aqui eu teria uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas para a direita. O expoente aqui seria 10 na menos 9. Então eu escreveria 5 vezes 10 na menos 9 centímetros. Tá? Vamos fazer isso com mais calma. Então aqui, a vírgula está aqui à direita. Vou contar o número de casas até chegar lá no 1,49. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. 11 casas para a esquerda dá 1,49 vezes 10 na 11.
Mas na notação na base 10, a gente poderia pensar outras situações que eu vou colocar ali no quadro. Tá? Então, por exemplo, assim. Deixa eu apagar aqui o exercício que eu tinha antes. Eu tenho 149, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Tá? Metros. A vírgula está aqui, ó, na unidade. Tá? Então, se eu quiser andar apenas 9 casas para cá, 9 casas, eu poderia escrever na base 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 149 vezes 10 na 9 metros, que não estaria errado. Tá? Não estaria errado. Se eu quiser andar mais uma casa, 10 casas, a vírgula vai parar aqui. Se andar 10 casas, ficaria igual 14,9 vezes 10 na 10 metros. Não estaria errado. Está correto qualquer uma das duas respostas. E se eu usar as 11 casas, até ali, vai dar o 1,49 vezes 10 na 11 metros. Na notação da base 10, qualquer uma das três respostas estariam corretas. Tá? Percebam-se que quando eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda, o expoente aqui aumenta. Então a vírgula no primeiro caso está aqui. Se eu deslocar para a esquerda, uma casa aumentou para 10. Se deslocar mais uma casa, aumenta para 11. Se deslocar mais uma casa, eu poderia escrever 0,149 vezes 10 a 12. Também está certo. Tá? Bom, o que a gente vai perceber é que na notação científica, apenas uma dessas respostas vai estar correta. É aquela que escolhe o número antes da vírgula. O número antes da vírgula entre 1 e 9. Tá? Então esse aqui não pode ser porque é 0. Este aqui não pode ser porque é maior do que 9. E este aqui também é maior do que 9. Na notação científica, o único correto é esse aqui. Notação científica. Tá? Notação científica. Na base 10, qualquer um dos 3, 4 resultados estariam corretos. Vamos voltar para lá. Então aqui foi deslocado 11 casas para o lado esquerdo e o expoente ficou 11. E aqui ficou na notação científica, porque o número que aparece antes da vírgula está entre 1 e 9. No caso do número pequeno, aquele do 0,0005, a vírgula vai andar para a direita. E eu falei que o expoente fica negativo. Então aqui, 0,00000005, 9 casas para a direita, vai dar 5 vezes 10 na menos 9 centímetros. A vírgula foi 9 casas para a direita, o expoente será
negativo. Ou ele vai diminuindo. Só para fazer o contra-exemplo, aquele do número grande, tem outras formas de escrever que não seja na notação científica. Na base 10 pode ser qualquer um tipo de expoente. Então vamos lá no quadro, que eu vou fazer um contra-exemplo com o expoente negativo. Então nós tínhamos 0,000000005 centímetros. Por que não escrever, fazer a vírgula andar para cá, apenas 8 casas? Se a vírgula for para cá, eu vou ficar com 0,5 vezes 10 na 8. Menos 8, desculpe. Menos 8 centímetros. A gente viu que se for 9 casas, isso vai dar 5 vezes 10 na menos 9 centímetros. Se for 10 casas, mas daí não tem número lá, professor. A gente acrescenta um zero. Vamos botar um zero aqui. A gente vai escrever 50 vezes 10 na menos 10 centímetros. Se for mais uma casa, então aqui são 10 casas. Se for 11 casas, vai ser 500 vezes 10 na menos 11 centímetros. Do ponto de vista da base 10, todas as 4 apresentações estão corretas, mas do ponto de vista da notação científica, o número que está aqui na frente da vírgula, ele tem que estar entre 1 e 9. Maior do que 1 e menor do que 9. Então aqui o único que está em notação científica é este aqui, Notação científica. Perceba que não precisa carregar a vírgula, tá, pessoal? Quando não tem nada à direita. Então é só 5, terminou em 5. A precisão que a gente tem é o 5 sozinho. 5 vezes 10 na menos 9. Ou poderia escrever 5,0 vezes 10 na menos 9. Tá bem? Vamos voltar. Então, na notação científica, é a notação na base 10, só a gente tem que ficar deslocando a vírgula de tal forma que o número à esquerda da vírgula, antes da vírgula, tem que estar entre 1 e 9. Exemplo. Base 10, aqui um número. Eu poderia escolher quantas casas eu quiser deslocar a vírgula para escrever na base 10. Aqui foi escolhido deslocar daqui até aqui os 0,54. Então vai andar uma casa, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 6 casas para a direita é um número menor do que 1, expoente negativo. Então vai ficar 0,54 vezes 10 na menos 6. É uma possibilidade. Poderia ter andado mais, poderia ter andado até o 54. Escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. E escrever 54 vezes 10 na menos 8. Isso é uma notação na base 10. Então está aqui a possibilidade. As duas estão corretas na base 10. Só que na notação científica, esse número que está à esquerda da vírgula tem que estar entre 1 e 9.
Para estar entre 1 e 9, a vírgula vai ter que ficar entre o 5 e o 4. Então vai andar 1, 2, vamos pegar aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é 5,4 vezes 10 na menos 7 metros. Isto aqui está na notação científica. Tá bem? Bom, e aí, quando a gente escreve em notação científica ou na base 10, tem alguns símbolos que nos favorecem a escrita das grandezas. Tá? Por exemplo, os prefixos com expoente positivo, exceto aqui do quilo até o 10 na 1, todos os demais são múltiplos de 3. Então 10 na 3, 10 na 6, 10 na 9, 10 na 12 e 10 na 15 seria o próximo. Do quilo, que eu já falei para vocês que é um K minúsculo, é 1000 vezes a unidade, é 10 na 3. Tem o hecto, que é representado por um H minúsculo, 10 na 2. O deca, que é representado por DA, que é 10 na 1. E os maiores lá de 3 em 3, o mega, que é um M maiúsculo, 10 na 6. O giga, que é um G maiúsculo, 10 na 9. E o tera, que é um T maiúsculo, 10 na 12. Tá? Vamos olhar ali no quadro algumas situações. Assim, ó, pessoal. Vamos pegar um número. Eu quero escrever um prefixo. Tá? Um número 493000000. Tá? Eu quero usar o prefixo que é o giga. Tá? Giga, que é representado por um G maiúsculo. Esse prefixo é 10 na 9. Então aqui a vírgula está aqui. Eu preciso fazer andar 9 casas para a esquerda para eu ficar com 10 na 9. Então se eu quero usar o prefixo giga, eu vou colocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A vírgula vai ficar aqui, ó. Então 0,493 vezes 10 na 9. Vamos botar uma unidade aqui, Newton. 10 na 9 newtons. Então é a mesma coisa que escrever 0,493 giganewtons. Percebam como facilitou a escrita? Eu não preciso escrever mais o expoente. Escrever um G maiúsculo, eu já sei que é giganewtons, e o giga vale 10 na 9. Um outro número, 1.400 metros, vamos usar o prefixo quilo. Não é a mesma coisa que 1,4 vezes 10 na 3 metros, e o 10 na 3 é o nosso prefixo que eu chamei ali de quilo. Então isso aqui é 1,4 quilômetro. K minúsculo, tá, pessoal? Bom, o pessoal costuma perguntar, a gente vai ter que decorar, professor? Se fosse um ensino presencial, vou voltar para lá. Se fosse um ensino presencial, teria que decorar pelo menos os principais. Teria que decorar pelo menos os principais. A gente vai usar isso aqui mais adiante, quando falar em eletricidade e magnetismo, lá no terceiro ano, também um pouco no segundo ano. Alguns professores ensinaram a fazer as conversões, depois eu vou passar uma tabela diferente, que provavelmente vocês vão lembrar, na matemática do ensino fundamental. Os prefixos com números menores são esses aqui. Então tem o desse, que é só um Dzinho sozinho, 10 na menos 1. O cent, lá do centímetro, que é um Czinho minúsculo.
10 na menos 2. O mili, lá do milímetro, é um M minúsculo, 10 na menos 3. O micro, que é essa letra grega aqui, parece um U com uma perninha maior do que a outra, 10 na menos 6. O nano, que é um N minúsculo, 10 na menos 9. E o pico, que é um P minúsculo, 10 na menos 12. Vamos lá para o quadro para ver um exemplo. Então, aqui no quadro, vamos pegar o micro, 0,0000053 metros. Vamos pegar segundos. Não tenho usado tanto segundos. Eu quero usar o prefixo micro. Lembrando que o micro é 10 na menos 6. Então a vírgula vai ter que andar 6 casas para a direita. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Isso vai ser, a vírgula vai vir para cá, 5,3 vezes 10 na menos 6 segundos. Isso aqui é o prefixo micro. Então eu posso escrever a unidade como sendo 5,3 microsegundos. Tá? A tabela que eu ia lembrar é que vocês devem ter aprendido pelo menos o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? E aí fazia a conversão, tá? Fazia a conversão, passar 1 centímetro para metro, então botava 1 centímetro aqui, a vírgula estava aqui, tinha que deslocar a vírgula até chegar lá no metro, então preenchia com zeros, 0, 0, a vírgula viria para cá. Então 1 centímetro é igual a 0,01 metros. Também aparecia para a unidade de massa, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Tá? E ela fazia a conversão de unidades. Então, cada um desses símbolos que estão aqui na frente é um prefixo. Opa, aqui tem que pegar o A também. É um prefixo. Prefixo, prefixo, prefixo. O quilo, o hecto, o deca, o deci, o centi e o mil. Tá? E aparecem os outros menores e maiores. Então, quando a gente vai lidar com uma memória de computador, a gente fala lá em gigabyte, né? Que era uma memória de 8 GB, ou 16 GB, que era uma placa de vídeo com 128 GB. Então, 128 gigabytes, o giga 10 na 9. Por outro lado, a gente pode ouvir nas rádios, por exemplo, a frequência da rádio, que é a FM, é da ordem de mega. Então, a frequência FM da Rádio Noroeste é 97,7 MHz. Então, mega é 10 na 6. Então, ficaria 97,7, 10 na 6 Hz. Para valores pequenos, para microeletrônica, então falou microeletrônica, o micro é porque são circuitos com dimensões da ordem de 10 na menos 6. Tá bem? Vamos voltar para cá. Está quase encerrando, eu vou deixar uns exercícios aí para vocês. Aqui.
Observe os números, escreva em notação científica. Esse aqui tem a resolução, massa da Terra, tem tudo esse número de zeros aqui, quilograma. Volume da Terra tem tudo esse número de zeros, metro cúbico. Tá? A vírgula está logo aqui à direita, só tem que contar as casas até chegar num expoente para colocar em notação científica. Tá? Eu acho interessante lembrar que a notação científica, o número que está à esquerda da vírgula tem que ser entre o 1 e o 9. Então aqui tem que chegar até o 5, a vírgula vai ter que ficar aqui. E aqui para pegar o 1, a vírgula vai ter que ficar aqui. Tá bem? Então ali, conta as casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 casas. Então na notação científica, 5,98 vezes 10 na 24 quilogramas. Ah, mas tem um prefixo aí, professor? Sim, tem um prefixo. Se tivesse usado o prefixo que o quilo é 10 na 3, ficaria 10 na 3 vezes 10 na 24, fica 10 na 27. Então eu poderia escrever 5,98 vezes 10 na 27 gramas daí, porque eu tirei o quilo daqui. Tá? O volume da Terra, 21 casas, então 1,08 vezes 10 na 21 metros cúbicos. Tá bem? No caso dos prefixos, aqui, para vocês fazerem, então hertz, eu falei antes do hertz, aqui nessa estrutura aqui só tem que lembrar, deixa eu apagar minha imagem aqui, só tem que lembrar qual é a unidade que eu quero. Se eu estou querendo microhertz, eu vou ter que fazer aqui o expoente ficar 10 na menos 6, porque o micro é 10 na menos 6. Então a vírgula que estava aqui vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,6 vezes 10 na menos 6 Hz, ou seja, 0,6 microhertz. Mas não está em notação científica, professor, porque o número à esquerda da vírgula não é entre o 1 e o 9. Quando vai usar os prefixos, não precisa estar na notação científica. Quando vai usar os prefixos, tem que usar notação na base 10. Aqui, mili é 10 na menos 3, então a vírgula vai andar 3 casas para a direita. Aqui é quilo, quilo é 10 na mais 3, então a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. Mega são 10 na 6, então 6 casas, então a vírgula vai andar 6 casas para a esquerda. Giga, 10 na 9, então 9 casas à esquerda. Picofarad, 10 na 12, na menos 12, então vai andar 12 casas para a direita. As respostas já estão aqui, tá, pessoal? Mas vocês treinem fazer sem ter a resolução. E na hora de escrever, lembrar dos nomes, né? Micro é esse U com uma perninha maior que a outra. Esse número com a perninha maior que a outra. Esse Uzinho. 56 miliamperes. Então aqui o ampere, a unidade, a gente vê lá no terceiro ano. Hertz a gente vê no segundo. O byte a gente não vê. O watt a gente vê no terceiro. O farad a gente vê no terceiro também. Então tá aqui as respostas. Treinem com outras unidades aí. E uns exercícios para vocês fazerem. Esse aqui é o livro texto, embora vocês não tenham acesso, tá? É para fazer a conversão de unidades desses números aqui para o sistema internacional, e vocês podem usar a regra de 3 ou usar a conversão encadeada para fazê-los, porque é uma única conversão. Esse T que aparece aqui é tonelada, tá, pessoal? Uma tonelada é 1000 quilogramas. E aí vocês fazem a conversão. Também tem as respostas. E a gente encerra por aqui. Então desejo a todos bons estudos. Espero que vocês consigam aprender a partir dessa videoaula. E se ficar alguma dúvida, vocês perguntem na próxima aula. Tá bem? Tenham um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite.